Mas sem o Estado, quem iria investir em cultura? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em todas as campanhas eleitorais, ouvimos os candidatos bradando que investirão em saúde, educação, infraestrutura, cultura, ciência e outros chavões de políticos. Sabemos que o Estado não faz nada bem, afinal, se tudo está bem, para que o Estado, né? Essa é a ideia que eles cultivam para justificar os nossos sacrifícios pelo bem coletivo. Aqui, contudo, vamos tratar de como ele prejudica a cultura de um povo. Rotineiramente, os governos enaltecem os seus investimentos em cultura. Isso pode acontecer tanto pelo direcionamento de impostos para produtores, como pelo abatimento da tributação sobre a empresa que queira fomentar projetos culturais. No fim das contas, pela legislação, não interessa como acontece. O Estado é quem diz quais serão os projetos privilegiados. Mas então, sem o Estado, quem vai incentivar as produções culturais? A cultura de um povo não pode ser medida, calculada ou planejada. É algo que está em constante movimento e evolução. Ela não pode ser moldada por uma instituição central sem enorme violência e tirania. Ela é carregada e reproduzida por cada um dos indivíduos. Ela é descentralizada e distribuída. A cultura de um povo não precisa ser estimulada. Ela simplesmente acontece. Está nas ruas, nos bares, restaurantes, cinemas, boates, parques, campos de futebol e em todo lugar onde as pessoas interagem. Quando um político fala que precisa estimular a cultura, entenda que ele quer controlá-la. Esse controle ou estímulo será, é claro, executado por meio de dinheiro público, isto é, dinheiro roubado das pessoas. E mesmo que a motivação não seja controlar, deixar as produções culturais a cargo do Estado é, no melhor dos casos, ineficaz. O Estado é incompetente em qualquer coisa que faça. Ele só é eficiente em tirar o dinheiro das pessoas. Outros vídeos do Visão Libertária já explicaram porque é absolutamente improvável que os serviços estatais sejam eficientes para as pessoas. As instituições que falham se justificam pela falta de recursos e, com isso, pedem mais dinheiro do governo. Quando um serviço público é eficiente, significa que já tem o que precisa e não precisa receber mais. Assim, para conseguir mais dinheiro, uma organização estatal deve ser ineficiente. No pior dos casos, e o que geralmente acontece, os políticos usam os editais para controlar e censurar o que será ou não produzido. Se um projeto não agrada ao governo e seus amigos, ele não será aprovado e os recursos serão destinados a algum projeto que agrade os políticos no poder. Não vou nem entrar na questão de sempre as mesmas pessoas serem escolhidas por terem acordos escusos com um político ou outro. A questão é que o Estado usa esses estímulos para tentar direcionar quais produtos culturais as pessoas podem ou não consumir. Ah, mas os produtores ainda podem buscar financiamento privado, isso não é proibido. Tudo bem, mas vamos analisar um pouco melhor. Imagine que você queira produzir um filme ou um show qualquer. O que parece mais atraente? Opção 1. Arrecadar recursos de forma privada. Para isso, vai precisar de um projeto detalhado, cujo conteúdo esteja alinhado à demanda atual para obter retorno financeiro suficiente para remunerar a equipe, o financiador e você mesmo. Mesmo que o evento não retorne bastante, o compromisso de devolver o capital aos financiadores continua. Contrato é contrato. Sem isso, o investimento se torna prejuízo, e nesse caso, é o produtor que assume o risco. Para gerar lucro, é preciso gastar menos do que foi arrecadado, ou arrecadar mais do que a atividade custe. Não tem mágica. Para um produtor se manter, deve conseguir que as pessoas queiram pagar pelo evento. Assim, o público tende a voltar, porque foi algo que o agradou, o financiador recebe o retorno do investimento e então fica propenso a financiar novos projetos. Se não for para todos ganharem, tem algo errado. E tem a opção 2. O Estado direciona dinheiro tirado de impostos para projetos culturais. E como ao gastar dinheiro dos outros, ninguém olha para o custo, qualidade e eficiência, tanto faz se o show, o filme e o circo forem ruins. Mas agora vamos dar ao Estado o poder de estimular a cultura. Para isso, a Secretaria de Cultura abre editais, que são uma espécie de licitação para projetos culturais. Vamos pegar como exemplo o PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A grosso modo, esse programa funciona da seguinte forma.
A Secretaria da Cultura disponibiliza uma série de editais em diversas áreas: produção musical, teatral, audiovisual, impressa, literatura, circense, entre outros. Alguns desses editais são destinados a pautas específicas contra racismo, sexismo, pobrismo, etnismo e por aí vai. Tem também shows e eventos com gente famosa por ser celebridade e dos que são celebridades por serem famosos. Os candidatos devem submeter projetos que atendam às especificações de cada edital e serão avaliados por uma comissão de 5 pessoas escolhidas pelo secretário da Cultura. O sortudo, agraciado pelos 5 iluminados, ganha uma verba que pode chegar a R$500 mil. O total reservado pelo programa para todos os projetos pode chegar a R$200 milhões. Mas então, quem está pagando esses 200 milhões? O site do PROAC diz que esse é um investimento recorde com recursos próprios do governo de São Paulo. Mas não é o governador que está pagando, é você mesmo, morador do estado de São Paulo. Você, que não pagaria nem um centavo para ver essas produções, está financiando todas elas. Você, pagador de impostos, ou melhor, indivíduo que é diariamente extorquido pela máfia de São Paulo. Mas calma! Essa grana já saiu do seu bolso e agora o Programa de Apoio à Cultura pode usá-lo para pagar por qualquer projeto que a Comissão de Sumidades escolher. Apesar dessa absurda quantidade de dinheiro, é difícil conhecer alguém que realmente gostaria de pagar ou de comparecer a esses eventos. Mas isso não importa. Afinal, como já está tudo pago, os projetos não precisam ser bons o suficiente para atrair gente a ponto de dar lucro. O principal motivo contra esse programa nós já sabemos: imposto é roubo. Mas como tudo que o Estado toca fica pior, além de violar a ética libertária, o programa é ineficiente e funciona como mais uma forma de conformar a expressão cultural para capitalizar apoio eleitoral. Assim como tudo no Estado, os incentivos nesse programa são todos tortos. Os produtores não têm motivo para pensar em um projeto que atenda às pessoas. O programa incentiva a agradar a banca que irá julgar os projetos. Como a grana será garantida, não precisam se preocupar se o projeto teria público se fosse apresentado ao mercado. Não há exigência de que o evento gere lucro ou qualquer tipo de retorno financeiro. Afinal, é para fomentar a cultura, lembra? E quem usa a cultura como mercadoria não tem coração. Não há necessidade de se pensar no que as pessoas estão querendo consumir. Pode-se escrever uma história em quadrinhos que ninguém quer ler, simplesmente para mofarem em bibliotecas públicas. O que importa é que se agrade a banca julgadora, que é sempre cheia de proselitistas. Os integrantes não precisam visar o lucro. O discurso é o de que a banca representa a vontade da sociedade. Não existe vontade social. A comissão julgadora é escolhida pelo secretário de Estado da Cultura, um político. Ou seja, só passam os projetos que agradarem ao establishment. Esse esquema vicia a produção cultural. As consequências são visões criativas deturpadas para caber na forma estatal, produções sem demanda genuína e o Estado filtrando o conteúdo. Esse sistema não serve para nada, além de incentivar jovens artistas a alimentarem a propaganda estatal. Devem ser o produtor e o dono do evento que assumam os riscos da produção. Pela via estatal, ninguém assume risco e as consequências são para quem sustenta tudo isso. Quase ninguém quer assumir os riscos de não agradar ao público e escolhem o caminho fácil, o caminho sem riscos. Alguns, para justificar a própria covardia, dizem que o público não sabe apreciar a boa arte e que é preciso educar o povo em culto. Que piada! O estímulo estatal tira de campo a melhor alternativa, o financiamento privado. E se um projeto desses geralmente não tem interesse de patrocinadores, é porque eles analisam o mercado e entendem que não há interesse suficiente para ele gerar lucro. Ah, mas isso é coisa de empresário capitalista malvado. É por isso que deve haver leis e direcionamento de verba pública para incentivá-los a ajudar artistas e produções culturais. Tudo bem, a realidade é essa, mas isso não muda o fato de que quem investe o dinheiro quer ter um benefício. É por isso que a Lei Rouanet ainda funciona, porque ela faz reduzir o pagamento de impostos de empresas que participam da captação de verba de fomento cultural. Pagar menos imposto é bom, mas o ponto aqui é que o esquema dá dinheiro fácil a projetos escolhidos por quem não faz ideia do que o mercado quer. Isso leva ao comodismo contra as produções boas e realmente demandadas. Nos Estados Unidos não tem Lei Rouanet.
Lá, como o sistema de tributação pesa mais sobre a pessoa física e menos sobre empresas, as doações dependem muito de apelo público e cada projeto precisa ser bom para conseguir patrocínio. Apoio estatal só serve para políticos aumentarem a força eleitoral. Obviamente que não é só com o pretexto de incentivo à cultura. Para cada área tem uma conversa mole de mostrar serviço. Políticos querem ser reeleitos. Durante os 4 anos de mandato, é só embromação. Lei de fomento à cultura é só uma forma bonitinha para dizer eu roubei o seu dinheiro e, para agradar a minha turma, gastei com qualquer coisa que ninguém quer pagar. O melhor que pode acontecer é que o Estado tire suas garras da cultura, porque no final das contas, tudo isso só serve para que o governador encha a boca durante a próxima campanha eleitoral para dizer que investiu na cultura durante o seu mandato. O que é só uma forma bonitinha de dizer eu roubei o seu dinheiro e gastei no que ninguém quer comprar. A solução é simples: o livre mercado. No livre mercado, as pessoas pagam apenas por aquilo que querem comprar. Ninguém deve ser obrigado a financiar absolutamente nada que não queira. No livre mercado, o consumidor é soberano. Os produtores, em busca de lucro, ou simplesmente para não perder dinheiro, devem atender à demanda das pessoas e produzir aquilo que elas realmente querem ver. O livre mercado é o único mecanismo capaz de fazer apenas os melhores progredirem. Então, da próxima vez que você ouvir que não existem bons artistas no Brasil, saiba que a culpa é do Estado. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clica no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!